no dia do seu aniversário. Como orar no dia do seu aniversário. Tá? Eu quero convidar vocês para um novo estilo de celebração do dia do seu aniversário. Eu vou colocar aqui 2 textos. Vou colocar um texto principal básico, que é o Salmo 139. Verso 15 e 16. Tá? Salmo 139, verso 15 e 16. Nós vamos ler os 2 versos e vamos orar. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que já têm chegado aqui na casa do Senhor nessa quarta-feira, dia 26 de abril. Nossa última quarta-feira de abril, nosso último estudo do mês de abril. Salmo 139, verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, os meus ossos, tá? Quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Lógico que ele está falando, né, do útero da sua mãe. E os teus olhos viram a minha substância, que fantástico, ainda informe. Né? Estava sendo misturado ali, no óvulo da minha mãe, sendo fecundado. Então ele diz que, nesse momento, todos os dias foram escritos no teu livro, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Hoje, a nossa aula tem a ver com redescobrindo o propósito da nossa vida pessoal, particular, com Deus. Eu queria que você orasse hoje pelo dia do seu aniversário. Eu queria que você orasse por uma coisa, pedindo a Deus para aprender a celebrar seu aniversário de um jeito diferente. Eu queria realmente que nós aprendêssemos uma cultura nova, que nós saíssemos dessa cultura de tem que fazer um bolinho, tem que colocar uma vela, cantar parabéns e etc. Isso é o mínimo, isso é uma coisa física, isso tem que ser feito. Só que eu acho que as pessoas celebram seu aniversário sem ter noção do que estão fazendo, sem o verdadeiro significado das coisas, sem entender a importância daquele momento. Feche os olhos comigo e comece a orar. Pai, obrigado por essa noite que nós estamos aqui diante do Senhor e queremos agradecer a oportunidade de estar nesta casa mais uma vez. Quero pedir o sangue de Jesus sobre nós agora, quero pedir que o domínio de Jesus seja sobre este lugar. Eu proclamo o domínio do Senhor sobre esta casa, sobre as nossas cabeças, o sangue de Jesus. Toda distração eu cancelo agora no sangue do Cordeiro. Todo espírito que tem o objetivo de roubar a palavra, eu te cancelo agora, eu te proíbo nesse lugar, eu libero os anjos do Senhor. Eu reclamo, na verdade, o trabalho dos anjos do Senhor nessa quarta-feira, 26 de abril, aqui em Marlborough. O Senhor vem falar conosco sobre o dia que o Senhor nos trouxe à terra, o dia do nosso aniversário. Eu declaro, a tua sabedoria vem sobre nós. Alguém diga comigo, Senhor, eu valorizo o dia que o Senhor me trouxe à terra. Dá-me uma revelação nova hoje de como celebrar o meu aniversário. Amém, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é isso aqui. Deus, o propósito de Deus em cada vida particular. Deus não traria ninguém ao mundo por acaso, absolutamente ninguém. Não importa a forma que você nasceu, não importa se você foi planejado ou se não foi, se foi fruto de um estupro, de uma violência, se foi rejeitado pelos pais ou aceito pelos pais, não importa. Alguém diz comigo, Deus me trouxe à terra. Deus me trouxe à terra. Vamos ler esse texto aí de Isaías 46, versículos 3 a 5. Eu
preguei a mensagem uns 2 domingos atrás sobre o Deus que nos carrega, right? E eu queria que você aplicasse esse texto agora ao dia que você nasceu, o dia que Deus trouxe você à terra. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel. Vocês que por mim têm sido carregados desde o ventre. Hã? Yes. Vocês que por mim têm sido levados desde a madre. Então ele faz uma promessa. Até a vossa velhice, eu sou o mesmo, e ainda até os cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu vos criei, eu vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Amém? Deus ultrapassou todas as barreiras humanas, as barreiras de pai, as agendas humanas, de pai, de mãe, e trouxe você. Não sei quais eram as agendas deles, de rejeição, de aceitação. Queria uma menina, veio o menino. Não sei quais eram as agendas humanas. Deus não estava preocupado com as agendas humanas. Ele ultrapassou todas elas para trazer você. Só que antes mesmo da gente nascer, já há uma grande batalha, contra a nossa chegada aqui. Já há uma grande batalha contra a nossa chegada aqui. E o diabo não conseguiu nos impedir de chegar, mas ele está tentando tentando nos impedir de continuar. E está tentando nos impedir de continuar vivo. Quem aqui nunca passou pelo momento que quase você morreu? E as tentativas de morte em nossa vida vêm desde a infância. Às vezes, antes de nascer, a própria mãe que tentou abortar e complicações no parto e na gravidez e uma série de coisas que você não pode ignorar as tentativas do mundo espiritual de impedir você de chegar. Ele não conseguiu impedir, mas ele lutou. Alguém aqui teve dificuldade? Alguém sim que sabe que não foi fácil a sua chegada? Então eu quero que você preste atenção nisso. E só uma curiosidade científica aí, né? Geralmente são contados como 100 bilhões de espermas numa ejaculação. Desses 100 bilhões, a ciência diz que de cada 5.000 deles que atingem as trompas, né? As trompas de fólio, se é isso o nome, falópio, yes. Apenas 1.000 deles chegam às trompas, na verdade. De cada 5.000, apenas 1.000 desses, apenas 200 deles chegam ao óvulo. Apenas 200, right? E dos 200, apenas 1. Então, a nossa corrida, ela começa aqui. Ela começa aqui. Ok? 100 bilhões. Então, tipo assim, e os outros? Então, tipo assim, você chegou aqui, você precisa valorizar que você chegou. Alguém diz, eu cheguei. Mas não é assim, não. Você tem que falar, eu cheguei. Você pode ficar com raiva, o diabo, assim. Você pode ficar chateado tanto que você ficar, você pode ficar nervoso tanto que você ficar. Você lutou para eu não chegar aqui, mas eu cheguei. Ok? Eu cheguei. Só que eu queria que você reconhecesse os bloqueadores do propósito da nossa vida. Essa mensagem é como orar no dia do seu aniversário. Eu quero levar você até a oração, só que antes eu quero caminhar com você nesses pontos aqui. Eu queria que você olhasse os bloqueadores do propósito da nossa vida. E aqui eu tenho que começar a falar do inimigo. Há um propósito na nossa vida, mas ele não veio sem
inimigos que estão tentando bloquear esse propósito. Eu quero colocar aí 1 Coríntios 16, 9, é aquele texto onde o apóstolo Paulo diz, já preguei uma mensagem aqui sobre esse texto também, o apóstolo Paulo diz: uma grande porta se me abriu, mas são muitos os inimigos. Nenhuma porta se abre no planeta Terra sem que haja inimigos lutando para fechar aquela porta, ok? Então é o seguinte, não foram as circunstâncias ruins da nossa caminhada que tentaram bloquear o propósito, porque a maioria de nós pensa que foram as circunstâncias. Você nasceu pobre, nasceu num país de terceiro mundo, ou teve uma família problemática, circunstâncias, ou nasceu com uma enfermidade, uma deformidade, qualquer que tenha sido a dificuldade da situação que você passou, é claro que essas circunstâncias, elas também estavam contribuindo para bloquear, para dificultar o propósito da sua vida. Hoje, nessa mensagem, nós queremos redescobrir o propósito da nossa vida, porque Deus não traria ninguém à Terra sem um propósito específico, e o que nós queremos nessa noite, que o Espírito Santo gostaria que a gente saísse daqui com uma ideia de que as pessoas, infelizmente, elas vivem muitos anos na vida, na Terra, celebram aniversários sem saber o propósito da sua vida. O propósito não é aquilo que a gente sabe fazer, o propósito não é o trabalho que a gente faz, o propósito é algo mais profundo. O propósito vou resumir no final dessa mensagem sobre a questão de exercer autoridade na terra, vencer os demônios, tomar o território para Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. O propósito de Deus em trazer cada novo ser humano, ele se resume em restaurar a autoridade do homem, a autoridade que o homem perdeu, e cada pessoa nova que nasce, repita essas palavras comigo, cada pessoa nova que nasce é um risco para o diabo, porque ele não sabe que propósito está escondido atrás daquela vida. Às vezes o diabo tem algumas percepções do mundo espiritual que a gente não sabe, e ele é um ser espiritual, tem algumas coisas que ele pressente sobre a vida das pessoas. Tá? E um exemplo, a razão por que eu digo isso é porque em Lucas 22, o versículo 30, o diabo fez um requerimento sobre a vida de Pedro. Jesus disse: Simão, Satanás requereu passar você na peneira. E a razão por que ele requereu passar Pedro na peneira é que ele descobriu alguma coisa especial em relação a Pedro. Ele não requereu outros apóstolos, mas eu penso que eu não tive uma conversa, eu não estava lá naquela reunião espiritual onde ele requereu, eu não sei exatamente por quê, mas eu imagino que Deus tinha escolhido Pedro para ser líder no meio dos apóstolos. Ele foi um apóstolo ali que pregou. Imagina só aquela pregação dele depois do Pentecostes. Eu penso que talvez o inimigo pressentiu aquilo, eu não sei. Eu acho que ele tinha algumas informações sobre Pedro, que ele fez requerimentos contra a vida de Pedro, e ele exigiu que Pedro fosse testado. Jesus livrou a Pedro daquele teste naquele momento, mas não livrou a Pedro do teste. No final, Deus concedeu ao inimigo o requerimento que ele fez de testar Pedro. E Pedro foi o único apóstolo que negou a Jesus, passou aquela vergonha, aquela situação, mas ele precisava ser testado. Então, há um propósito atrás de cada vida, há um risco oculto que Satanás fica com o coração na mão. O que vai vir aí nessa criança? O que está atrás desse daí? Onde esse vai me causar prejuízo? Onde esse novo ser humano vai atrapalhar o meu negócio? Você está entendendo? Você percebe isso na época do nascimento de Moisés, onde Faraó mandou matar os meninos. Por quê? Porque ele estava pressentindo no mundo espiritual que o libertador estava chegando. Por que você acha que Faraó mandou matar as crianças naquela época ali? E as parteiras tiveram que entrar e salvar
vários bebês, e porque o diabo estava percebendo no mundo espiritual que alguém que ia nascer ia finalmente arrancar o povo daquele lugar. A mesma coisa acontece quando Herodes manda matar os bebês de Belém, porque ele já sabe que nasceu o rei dos judeus. Então, assim, você precisa olhar com mais carinho o dia do seu aniversário. Alguém pode falar isso? Eu preciso olhar. Eu preciso olhar com mais carinho com mais carinho o dia do meu aniversário. Eu queria que você parasse com aquela ideia de que eu não sou tão importante assim para que o dia do meu aniversário seja tão celebrado. Isso não tem a ver com como você se sente com você. Isso tem a ver com o grande propósito que Deus escreveu na sua vida. Vou ler mais uma vez o Salmo 139, versículo 15 e 16. Sempre nas mensagens de aniversário que eu passo para as pessoas, eu lembro a elas desse versículo. Os meus ossos não te foram encobertos quando eu fui formado no oculto e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Come on, naquele momento que a pessoa está sendo formada, está sendo gerada. Alguém fala comigo assim, no momento da minha concepção, tem outra coisa acontecendo. Agora vocês vão me responder. O que é que está acontecendo? Não é, a minha autobiografia está saindo ali. Quem já escreveu algum livro aqui? Ninguém escreveu um livro aqui? That's okay. O que eu quero dizer é que todos nós temos um livro que ele passa a existir no momento do nosso nascimento. Ele está aqui no Salmo 139, verso 15 e 16. Todos nós temos um livro da nossa vida, da nossa história. Alguém diz comigo, Deus é o grande autor. Olha, Deus está escrevendo livros. Quantas pessoas tem aqui? 30. Deus está escrevendo 30 livros só aqui nessa sala. Cada livro é uma história diferente. É um caminho por onde Ele levou, e Deus está garantindo que o final dessa história é um final feliz. Deus, você sabe o que é um enredo de um filme? A pessoa passa por situações e etc. Parece que não vai subsistir, aí acontece milagres e termina vitorioso no final, né? Leva a menininha como presente e sai vitorioso. Yes. Se não ganhar o presente, não valeu. Eu quero que você lembre que do Salmo 139 diz que no momento que você nasceu, não era só você que estava nascendo, o seu livro estava nascendo também. E deixe-me dizer para vocês que já teve pessoas, irmãos, que tiveram visões no céu, que foram nesse lugar onde havia esses livros, tá? E a pessoa viu milhares e milhares de livros e viu um anjo tirando o livro dela, dessa biblioteca, com o nome da pessoa, tá? E eu, mais uma vez, vou mencionar aqui o Sid Roth, meu favorito, né? E se alguém não conhece Sid Roth, alguém já foi ver quem é Sid Roth? Oh, good alunos. Very good. Eu vou sempre falar de pessoas aqui que vocês precisam introduzir na vida de vocês. Eu fiquei meio chocado de falar vários nomes aqui que vocês nunca conheceram. Mas deixa eu falar, ele levou lá uma pessoa, que essa pessoa também teve uma ida lá em cima, e Deus mostrou para ela, não só o livro dela, mas falou de um amigo. E o anjo abriu o livro desse amigo, e ela estava lendo só as partes que diziam respeito à vida financeira dessa pessoa. E que naquele livro estava escrito que aquela pessoa era suposto ter ganhado uma certa quantidade de dinheiro na terra, ser feito uma certa quantidade, e ele não tinha feito ainda. E ele não tinha feito ainda, porque no livro dele já estava escrito que ele ia pegar uma certa quantidade de recursos de Deus na terra, e ele não tinha feito ainda. Deixa eu dizer para você, realmente é muito próprio dizer que o cemitério é o lugar de mais propósitos enterrados. Os livros que eram para ser escritos, as coisas que eram para ser feitas, foram as pessoas que morreram e não conheceram o seu propósito. Elas passaram pela vida, elas nunca tentaram da importância do seu aniversário, da importância do dia que vieram, do livro que foi escrito e as coisas que foram escritas no livro. Se eu for fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas eu vou fazer assim mesmo. Você já orou para saber o que está no livro que foi escrito com o seu nome? Eu sei que não, mas vai orar a partir de hoje. Já falei.
mas vai orar a partir de hoje. Vai orar a partir de hoje. Só que hoje eu estou trazendo essa mensagem especificamente porque há um mês atrás, no meu aniversário, eu fui para a igreja orar no dia do meu aniversário, e essa mensagem veio no dia. E o Senhor começou a falar comigo, e o Espírito Santo veio sobre mim, e eu comecei a fazer uma oração que eu nunca tinha feito antes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quer dizer, Deus esperou 57 anos da minha vida, que pena, para poder me levar a fazer o tipo de oração que era para eu estar fazendo há muitos anos atrás. Eu estou correndo para reganhar o terreno que eu perdi, eu estou correndo para reganhar o tempo, eu estou correndo para tomar de volta, remir o tempo que foi perdido na ignorância de muitas coisas que eu não fiz. E hoje, especificamente, eu quero ensinar você a batalhar pelo dia do seu aniversário, o dia em que Deus trouxe você, o propósito de Deus que está na sua vida. As circunstâncias, elas contribuíram para bloquear. O inimigo usou circunstâncias, deformidades, pessoas, mas ele não usou só circunstâncias, ele usou pessoas também. Você sabe, você já percebeu o quanto de coisas ruins geralmente acontece na infância? Na infância, quando uma criança não tem como se defender, né? Especialmente a questão dos abusos, né? Abusos de todos os tipos, né? Verbais, emocionais, físicos, todo tipo de memórias negativas e ruins e traumas. O diabo ele investe demais na infância. Qual a questão de investir na infância? Onde você não tem defesa, onde você não tem armas, onde você não sabe lutar, onde você... Deixa eu dizer para você, aproveite a vida adulta e aproveite o conhecimento que tem hoje para voltar nos anos da infância e retomar o que você perdeu lá. Porque o inimigo tomou muita coisa da gente quando a gente era criança. Não sabia se defender. Tinha pais que não defendiam a gente. Não sabia como ter defesas. Vocês estão me olhando assim meio estranho. Vocês vão me olhar melhor daqui a pouco. Deixa eu te falar. Um dia desses, tem um tempo já, Deus me levou a orar. Eu estava orando na igreja, eu não estava orando no dia do meu aniversário, isso é alguns anos atrás. E o Senhor falou para mim assim, ora pela idade de 1 a 5 anos, pela sua vida. Ora por esse tempo. Ora pelas coisas que aconteceram que não eram supostas acontecer. Ora pelas tentativas do inimigo. Me denuncia os inimigos que te roubaram. Come on. Me denuncia os inimigos que te roubaram nessa época que você não tinha nem condição. Me pede perdão pelos pecados que você cometeu nessa época, que você não tinha consciência. Aí o Senhor me diz, agora é a hora dos 5 aos 10. E eu fui apresentando, de 5 em 5 anos ao Senhor. E eu pedia perdão pela ignorância, eu pedia perdão pelas pessoas que falharam comigo, pelos meus pais, eu pedia perdão... etc., eu reclamava os propósitos de Deus para mim, e eu fui aí, tipo assim, com 10 anos você já começa a lembrar de coisas, né? Então, dos 10 aos 15 anos, então eu me lembrei mais dessa fase, e eu sei que muitas coisas aconteceram ali, eu tenho algumas imagens gravadas, e não são boas, não são muito boas as imagens que eu tenho dessa fase. E sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi muitos pecados na infância. Eu queria perguntar aqui se Deus já levou você a se arrepender dos pecados da infância, porque nesse dia que eu estava orando, Deus me deu uma lista de pecados só da minha infância. A infância que eu estou falando é entre 10 para baixo, 15 do máximo para baixo, aí, que já adolescência aí já vai para... É da infância mesmo, tá? Da infância. E então eu fui orando de 5 em 5 anos, dos 15 aos 20 anos, então misericórdia. Aí eu tive que orar mais pesado. Porque foi um tempo de, adolescência, idade jovem, aí começa, pecados, e começa situações, e começa coisas, e eu na igreja o tempo todo, mas o Senhor me levou a orar. Sabe por quê? Alguém disse comigo assim, o sangue de Jesus tem o poder retroativo. Eu não sei se você já usou o poder retroativo do sangue de Jesus, que ele volta ao passado e resolve uma coisa que você não podia resolver lá naquela época. Jesus volta, você não precisa voltar e fazer regressão nem nada, você não precisa não, você fica aqui, mas você pede para Jesus ir lá. Você pede para Jesus voltar lá. Você entrega aquele momento ao Senhor e diz, você pode voltar lá? Mas é claro, é só você me pedir.
Quando é que você quer que eu volte? Quando eu tinha 7 anos, quando aconteceu aquilo, que eu estava lá sozinho. Você não estava lá sozinho, eu estava lá com você. Só que naquele momento você não pôde me chamar. Só que agora você está permitindo que eu volte lá. Ah, come on. Eu posso levar o meu sangue lá agora e limpar essa área e curar essa área da sua vida e curar aquele tempo da sua vida. Porque tem pessoas na vida adulta vivendo em retorno de uma coisa que aconteceu numa época que já não existe mais. Você não precisa ficar preso no que aconteceu no passado. Leva o sangue de Jesus lá. Pede para Jesus ir lá. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele volta ao passado. Você não precisa voltar. Não tem de volta para o futuro. Não tem. Para nós. Mas o sangue de... Alguém diz comigo, o poder retroativo do sangue de Jesus. Porque se você falar para mim, não, o sangue de Jesus só vale para hoje. Que sangue é esse que só vale para hoje? Quando ele foi derramado antes da fundação do mundo. Antes de eu chegar aqui, ele foi derramado por mim. Come on. Antes de acontecer o primeiro pecado, o sangue de Jesus já havia sido entregue, o cordeiro já havia... Ei, Apocalipse diz que o cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo. Deus não é um Deus que se pega despreparado com nada. Ele já tinha preparado a nossa provisão. O que o Senhor quer é que a igreja aprenda a lutar pelo que Deus colocou em nossa vida. Quem concorda comigo que a vida é o maior dom? Tem algum outro maior? Quando você dá o mais que você pode dar, o último sacrifício, final sacrifice, qual que é? A vida. Antes de entregar a vida, você entrega tudo. A vida é o último que você dá. Porque a vida é o primeiro que a gente recebe, é o maior dom. Deus quer que a gente aprenda a lutar pela vida. Deus quer que a gente aprenda a lutar pelo propósito que Ele nos deu. E para isso a gente tem que ter essa consciência de que os bloqueadores estão usando tudo que eles podem para impedir o propósito. Então, mais uma vez, quando eu estava em depressão e aflito com aquela situação da igreja, 7 anos atrás, o Senhor falou para mim às 2 horas da manhã, não foi homem nem mulher que feriu você, mas anjos malignos feriram você. Quem luta contra o propósito na nossa vida são os bloqueadores. Alguém já teve a ideia de ter bloqueador no seu caminho? Eu não acho que a maioria dos crentes tem essa ideia. Eu acho que você pensa que o seu caminho está livre. Eu acho que você pensa que, tipo assim, você levanta e vai trabalhar e vai, e você fala assim, agora eu vou pregar, agora eu vou servir a Deus, agora, vai, tenta. Agora eu vou abrir uma nova companhia ali. Eu acho que as pessoas são muito ingênuas. Elas vão fazer as coisas, elas acham que estão sozinhas no mundo. Elas esquecem disso aqui, ó. Bloqueadores. A função deles é botar obstáculos no seu caminho para você não cumprir aquele propósito. Eu entrego os bloqueadores a Deus, eu reclamo contra eles na corte celestial. E você precisa aprender a reclamar, porque Deus quer que a gente defenda o propósito de Deus na nossa vida. Então, descubra o propósito, lute por ele, equipe-se, retome a autoridade que Deus nos deu. Eu coloquei algumas áreas de bloqueio, mas são muitas. Não é só a vida de oração que o inimigo tenta bloquear para que você não possa orar. Eu queria só fazer uma pausa rapidamente, embora eu não vou pregar sobre a oração. Qual a razão que o inimigo luta tanto contra a oração? Alguém pode me dizer, assim, alguém que tenha revelação aí profunda? Qual a razão o inimigo luta tanto contra a oração do ser humano? Já estou começando a dar dicas. A oração faz quebrar as cadeias que ele tenta bloquear. Ele quer impedir um relacionamento com Deus. A oração é o jeito de lidar com os bloqueadores. De brigar com os outros. Sim, com certeza essas respostas estão certas, mas eu quero que a gente vá chegando mais profundo. Peraí, que o teólogo falou aqui agora. Peraí, que a voz da teologia falou aqui agora. E foi lá no profundo. Repete aí, por favor, no microfone. Você me constrangeu, não. Agora ele é Que a oração, ela nos dá a conexão direta com o Pai, que através dessas orações a gente vai criar as condições para poder quebrar
o poder dos bloqueadores. Ok, ele falou, ele foi na direção que eu estou querendo chegar, que a comunhão com Deus nos dá condições e armas para ir desfazendo os bloqueadores. Você chegou na direção, mas você não falou ainda o que a oração faz. Onde nós temos acesso às regiões celestiais, tudo isso está correto. Eu vou ajudar um pouquinho vocês na dica. Por que é que o homem precisa orar, sendo que Deus já sabe tudo que o homem precisa? Isso aí também está chegando mais perto ainda. O teólogo abriu o caminho, a outra tem que ter um testemunho humano, mas tem uma razão legal mais objetiva ainda. Sim. Autorizando e sem Deus nós não conseguiríamos alcançar a condição de eliminar a ação do inimigo. Ele provou que ele é o teólogo da noite. Ele provou. Ele provou que ele que a palavra do homem é o que legaliza a ação de Deus na vida. É isso aí. O homem tem que orar porque o homem tem que dar um testemunho em favor do que Deus quer fazer. O homem tem que orar porque o homem tem que dar um testemunho dele, o testemunho humano do que Deus precisa fazer. Se Deus pudesse fazer sem o testemunho do homem, todas as pessoas que estão no cemitério tinham cumprido completamente o seu propósito, sem fazer nada. Se só de trazer uma vida ao mundo, Deus, não, já te trouxe, não se preocupe, vai sentar que eu vou realizar tudo. Não é assim. A pessoa tem que lutar pelo propósito. Ela tem que dar o testemunho dela. Ela tem que ir na corte celestial. Ela tem que falar. Ela tem que abrir a boca. Ela tem que dar o seu testemunho. Ela tem que usar a conexão com Deus para batalhar, lutar, litigar pelo propósito dela na vida dela. Muita gente passa a vida na igreja e não realiza o propósito. Não fala, não descobre. Então, eu vou colocar no quadro, mais uma vez, uma frase que eu já coloquei aqui. Essa frase é de John Wesley, que é o fundador, né, da igreja metodista. E essas palavras são muito, muito sábias, tá? Sem Deus, o homem não pode. Exatamente. Sem Deus, o homem não pode. Mas sem o homem, Deus não faz. Então, o homem precisa acordar para isso aqui. Sem Deus, o homem não pode. Todos nós que somos homens sabemos disso. Precisamos de Deus para realizar as coisas. Mas sem o homem, também, Deus não faz. É um trabalho de cooperação. Então, para lutar pelo nosso propósito, tem que haver um despertar em nós. Por isso que o inimigo bloqueia a vida de oração. Essa é a resposta. Por que ele bloqueia a vida de oração? Para você não testemunhar pelo seu propósito, para você não ir na corte e dar o seu testemunho, para você não bater na porta e o mundo espiritual perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu estou vivo, eu vim lutar pelo meu livro, cadê? Abre o meu livro aí. Falou, tem gente aqui batalhando pelo seu livro. Eu batalho pelo meu livro. A vida de leitura da palavra, por quê? É na palavra que você acha a sua identidade. É lógico que Deus criou uma situação humana para que o pai nos dê identidade, para que os pais nos amem, para que professores nos ajudem, para que a gente vá adquirindo identidade. Mas, na verdade, é na palavra que a gente vai achar quem nós somos em Deus, onde nós vamos acreditar na nossa autoridade, onde nós vamos entender a nossa ousadia, onde nós vamos ter essa garra para lutar. Então, sem a Bíblia, então o diabo, duas coisas, eu não posso permitir você orar, nem pegar nesse livro. Vai ler Eu lembrei de uma coisa agora, deixa para lá, esqueci também. Aquele gibizinho brasileiro, que é a Turma da Mônica e o... Tem outros lá com a Turma da Mônica. Vai ler outra coisa, menos esse livro. Menos esse livro. Os irmãos sabem, né, que não há
exagero em ficar falando da leitura da Bíblia, não há exagero nisso, porque realmente a gente tem que comer a palavra de Deus todo dia. Hoje eu terminei o livro de Jó, comecei os Salmos, né, me alimentando ali com aquela coisa incrível que é a palavra de Deus. Eu queria tirar um momento desse momento agora, eu queria tirar esse momento agora para agradecer pela palavra de Deus. Eu queria tirar um momento junto com você para a gente celebrar a Bíblia. Se você tem ela aí no seu colo, na sua mão, eu queria agradecer. Senhor, obrigado por nos enviar a Tua palavra. Exatamente essas palavras. Obrigado por nos enviar a Tua palavra. Sem ela eu não teria luz, porque ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Sem ela eu não teria entendimento. Sem ela eu não saberia quem eu sou. Sem ela eu não poderia lutar contra o meu adversário. Sem ela eu perderia o propósito da minha vida, porque eu não teria armas para lutar. Senhor, eu quero celebrar o fato de Tu me enviares a Tua palavra. Obrigado por enviar a Tua palavra ao Teu povo. Tu sempre nos enviaste a palavra, por um profeta, por alguém. Tu escreveste o livro. Senhor, obrigado pelo livro. Alguém celebra comigo o livro da voz de Deus. Obrigado por nos enviar a palavra. Agora nos ajuda a celebrar essa palavra, honrando ela mais, lendo mais e tendo mais amor por ela. Em nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aí no ponto número 3 que uma das outras coisas que o inimigo usa para tentar bloquear o propósito é os relacionamentos. Relacionamentos. Você já percebeu quão importante é na vida do ser humano os relacionamentos? A começar com a família, os pais. Os relacionamentos mais importantes, mais básicos, é o pai e a mãe na vida do ser humano. Então ele tenta quebrar isso, nos torturar de todas as formas aqui, nos relacionamentos, tá? Por causa do propósito, ele usa os relacionamentos, tá? E na minha vida, graças a Deus, o inimigo não roubou meus pais, eles continuam vivos e casados e crentes, apesar de todos os problemas, graças a Deus, eles estão lá. Só que eu me lembro que, 11 anos antes de eu vir para a América, um pastor, ele me deu uma palavra profética que o Senhor ia me tirar do Brasil. Só que ele falou assim, a arma que o diabo usará sempre, ele falou bem claro essas palavras, será trazer pessoas que vão te induzir a sair fora do plano de Deus para você. Se há uma coisa que o inimigo usa, são amizades, pessoas. Agora, no meu caso, ele falou assim, falsos amigos. Ele falou, falsos amigos. O diabo sempre vai trazer falsos amigos para induzir você a sair do plano de Deus. Mas sabe quem eram esses falsos amigos na minha vida? As namoradinhas que eu arrumei. As irmãzinhas da igreja. Não era filisteia, não. Era da igreja. E não era que as irmãs tinham problema, é que eu fui envolver com pessoas que não eram para me envolver na hora errada, eu fui entregar meu coração no momento que não era. Então, assim, os relacionamentos, eles me distraíram do propósito, até Deus me livrar daquilo tudo. Incrível as coisas que Deus deixa você passar só para você aprender para pregar para os outros. Yes. So, outra área de bloqueio que o inimigo nunca vai aceitar é o ministério. Por que ele vai deixar você entrar no ministério? De jeito nenhum. Você ministrar? Não posso deixar você ministrar. Você que tem ministério, eu vou deixar você ler Bíblia e orar? Eu vou deixar você ser cheio do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, acreditar que já é batizado? Eu vou deixar que você acreditar que já é batizado? Eu vou deixar você falar em língua? Vou dizer para você que é da carne, para você não falar. Eu não posso deixar você tão liberado assim para o ministério. Você vai me dar prejuízo, mas não é tanto quanto você me daria se eu não te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar um pouco. Você tem que entender que o inimigo, ele não consegue fazer, fala comigo, ele não consegue fazer tudo. Eu não estou preocupado com essa parte que ele não consegue fazer tudo. Eu estou preocupado com o pouco que ele consegue fazer. Eu não posso deixar ele fazer esse pouco que ele faz. Estou cansado desses bloqueios que ele já colocou. Eu digo para vocês, cada dia Deus levanta o meu espírito com mais fúria para retomar o que eu não pude retomar em todas as épocas da minha vida que eu perdi. Lembra dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20? Aquelas épocas eu não tinha arma. Essas armas que eu tenho hoje aqui, eu não tinha essas armas. Eu não tinha essas armas quando eu comecei a pastorear. Essas armas de guerra, essas revelações eu não tinha. Então eu estou em pouco tempo retomando muito tempo da minha vida que eu não pude lutar.
E é essa oração que eu quero ensinar você a fazer. Então, eu quero só passar essa parte para chegar nas orações. O maior medo dos bloqueadores... Bem, eu falei aqui que o inimigo também usa as finanças para bloquear. E documentos, quando você precisa de documentos, né? Ele não quer deixar você seguir. Ele usa as autoridades. Deixa eu contar mais uma vez o sonho que talvez eu já contei aqui. Quando eu cheguei na América, eu sempre tive sonho dirigindo ônibus ou carreta, que era o ministério, né? Antes de eu ser pastor. Mas esse sonho, eu estava no ônibus, eu era um motorista, e o ônibus estava cheio de gente. Na minha cabeça estava muito claro, é a igreja, é o ministério, mas eu não era nem casado ainda, não tinha nem... Mas aquele ônibus que eu estava levando na estrada, eu tinha que parar ele toda hora, eu descia para tirar as pedras que eram colocadas na frente do ônibus, para eu poder prosseguir. Eu andava um pouco mais, eu tinha que descer para tirar as pedras, porque o caminho era todo bloqueado. O que Deus estava mostrando para mim? Os bloqueadores. Deus estava mostrando para mim, você vai ter um ministério, mas o diabo vai entrar na tua frente. E aí a última cena desse sonho é que tinham policiais lá na frente. Quem são os policiais na estrada? Autoridades para liberar o caminho. A função deles eles estão ali para regulamentar a estrada, não para bloquear a estrada. Mas, no meu caso, eles estavam sendo usados para bloquear a estrada. E o que eles estavam fazendo é um policial de um lado e outro policial de outro. Eles estavam segurando, sabe, um espantalho, esses espantalhos de colocar nas fazendas? Eles estavam segurando um boneco daqueles, um segurava na mão do boneco, o outro segurava na mão do outro, para não deixar o ônibus passar. E o boneco estava cheio de demônios, eu via o boneco pulando assim, ó. Tipo assim, era capeta puro no meu caminho para não deixar passar. O que Deus estava me mostrando? Os bloqueadores. Não quero assustar vocês, não, mas eu quero levantar o espírito de vocês para lutar pela vida de vocês, pela sua vida. Mais uma vez, eu vou contar o sonho do meu casamento. Vários anos antes de eu casar, eu ia tocar no meu casamento, a noiva estava entrando, um redemoinho entrava junto com ela. Era um demônio. Eu falei, o que esse espírito está fazendo aqui, Senhor? Eu falei, esse daí está no seu casamento. Esse aí não... Ele falou que você não vai casar, ele não vai deixar você casar. Esse era o propósito do diabo, não vou deixar ele casar. Ele sabia. Você tem que ver... Eu queria falar com os pais aqui e com você também. Sabe quando esses Gabriels da vida vêm na vida da gente? Esse pastor Gabriel da vida? Vem. Eu estou falando desses profetas violentos, assim. Que aí Deus chega para você e rasga um negócio do mundo espiritual que é tremendo sobre você. Você está ouvindo o que ele está falando? O diabo também está. quê? É isso? Vai fazer isso? Oh, olha só, oh, o que ele vai fazer? Oh, é mesmo, ele vai fazer isso. E quando fala com seu filho, com sua filha, vou usar muito essa menina e tal. Ah, o diabo, o quê? É isso mesmo? Então, tipo assim, bloqueadores do propósito. Então, o Senhor, Ele vem me mostrando os espíritos que lutaram contra a minha vida. O maior medo dos bloqueadores é você governar e exercer autoridade, que é o plano original. Então, em Gênesis 1, 26, 28, Deus diz, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Fala comigo, o propósito original é o domínio. É exercer autoridade, é tomar posse do território, é governar a terra. Qual foi o grande lucro que o inimigo teve, que era o propósito dele com Adão, de enganar Adão? Era tomar a autoridade, e ele tomou. Jesus teve que admitir que o diabo era o príncipe desse mundo, ele mesmo chamou ele de príncipe. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo. Ei, príncipe deste mundo era Adão, não era Satanás, não. Quem Deus colocou para governar o planeta foi Adão e os filhos de Adão. Então, o que Jesus veio foi restaurar a nossa autoridade. Então, o propósito original é governo. O propósito original é governo, não é ser governado, não é ficar
por cauda, é ficar por cabeça, é levantar a cabeça, é restaurar a autoridade, é colocar você em domínio. Por isso que Deus tem que restaurar a gente, restaurar a autoconfiança, restaurar a autoimagem, restaurar em você tudo que impede você de governar, tudo que tira sua autoconfiança, tudo que tira sua alegria, sua disposição de você ser o representante de Adão, de Deus na terra e governar o planeta. O diabo odeia governo, ele quer o governo. Por isso essa guerra espiritual. O que é libertação? É a guerra contra aquele que quer tomar o governo, quer ficar governando um espaço, e nós não queremos permitir ele lá. Nós recebemos o poder de tirar ele de lá, nós expulsamos ele de lá, nós fazemos guerra contra ele, nós arrancamos os bloqueadores, nós não deixamos bloqueadores em nosso caminho, cobiçando o propósito, tentando atrasar o propósito. Eu queria falar sobre isso aqui. Os espíritos de atraso. Eu queria falar sobre os espíritos de atraso, que é delay spirit, spirit of delay. Não sei se você já se conscientizou, se tocou que tem espíritos de atraso, tá? Coisas que eram para acontecer em pouco tempo, demoram anos e anos da vida da gente para acontecer. Eu fui vítima desse espírito, com certeza. As coisas da minha vida aconteceram muito tarde. Para começar, meu casamento eu casei com 38 anos. Eu estou orando desde que eu tinha 8 anos de idade para casar. Sério, coisa que eu mais queria é casar. Crente na igreja. Right? O inimigo falou, não, eu vou atrasar isso aí. Vou atrasar. Quantas vezes eu saí da cidade que eu morava, pegava um ônibus para ir para o Monte, que era tinha uma igreja em Brasília, tem ainda, né? Uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja muito boa, que eles compraram uma chácara num lugar um pouquinho afastado, a 30 quilômetros do centro, e era uma chácara que tinha uma capela, e eles construíram umas 20 casinhas assim pequenininhas, que você podia ficar lá 10 dias se quiser sozinho dentro, tipo um cubículozinho, só com um colchão para você só orar e ficar com Deus. Tinha esse lugar lá. Eu morava na cidade que era uns 10 quilômetros só, pegava um ônibus, descia a pé, ia andando da estrada até lá, ficava o tempo que eu queria ficar lá. Muitas vezes eu fui para lá, jejuar e ficar lá. Chegava lá e encontrava irmãos que estavam lá 10 dias, só com água, jejuando. Era um lugar de oração, era um monte de oração. Tá? Quantas vezes eu fui para lá jejuar e o meu casamento nunca saiu? Eu me lembro que um dia eu estava entrando no monte, eu estava vindo para ficar lá um tempo, e os irmãos tinham um carro saindo, e o irmão parou assim o carro e falou, irmão, você está indo orar? Eu falei, o senhor está falando para mim que aquela bênção que você está pedindo está quase chegando. Demorou mais uns 20 anos. O outro também estava escutando. Eu não sei se você já entregou ao Senhor os espíritos de atraso. E eu vou colocar um nome aqui no quadro. Eu gosto de dar minhas preciosidades para vocês, tá? Robert Henderson, tá? Robert Henderson. Esse homem é um dos primeiros a ter a revelação da corte celestial. E uma das coisas que Deus mostrou para ele foi sobre o livro que a gente tem, isso que eu estou pregando aqui, eu aprendi com ele. E também Deus mostrou para ele a questão do atraso, onde teve um momento da vida dele, ele explica num dos vídeos, onde o Senhor estava acertando o relógio. Acertando o relógio. Come on, gente. Existem umas coisas espirituais que eu não sei se todo mundo aqui está pronto para acreditar, mas eu gosto de arranhar a sua incredulidade. Então, aqui vai mais uma. A vida dele estava atrasada em algumas áreas, por conta do mundo espiritual, mas o Senhor estava acertando o relógio. Come on. Come on. Eu oro por isso. O Senhor acerta o relógio do meu propósito, da minha vida. O que já era para ter acontecido e não aconteceu até agora.
Olha, eu sei que Deus tem propósito até nos atrasos, tá? Porque eu estou há 29 anos na América, sem green card, sendo que eu tive todas as oportunidades para poder ter meu documento. Só que nessa conferência de mulheres, eu não sei se alguém estava lá em Chelsea, quando a pastora França falou que tinha um anjo na minha frente assinando um documento, que não era tempo antes e que o tempo tinha chegado. Então, às vezes, os atrasos, houve tempos nesses 29 anos que eu briguei com Deus pelo green card. Eu falei, como é que você me traz para cá? Como é que você me deixa aqui? Deus, tal. Como é que o pastor não queria assinar? Como é que dá esse rolo? Como é que... Aí eu fui acalmando, e aí chegou o tempo que eu entreguei. Parei de falar com Deus sobre isso. Eu comecei a acreditar que Deus tinha um propósito, um tempo, e, tipo assim, eu já recebi tanto convite para ir em tanto lugar, muitos lugares, só para ir na Inglaterra, que eu tenho alguns amigos lá, e não só amigo brasileiro, tem amigo, um dos bons amigos que eu tenho, um dos melhores amigos que eu tenho, é um pastor inglês. Ele já veio aqui, o pastor Macpherson, já trouxe ele aqui? Pastor Richard. Então, pastor Richard. Então, assim, eu falo essas coisas com Deus e Deus não tem falado nada sobre o atraso no meu documento, mas eu acredito que Ele está acertando o meu relógio. No meu casamento, Deus acertou o meu relógio há 20 anos atrás. 20 anos atrás, Ele acertou o meu relógio. Eu queria que você soubesse que quando se fala de bloqueadores, Deus está vendo esse jogo todo, Ele é o administrador da nossa vida e do nosso propósito, mas eu queria que você tivesse consciência de que há espíritos atrasando coisas que talvez você está achando que é normal as coisas ficarem atrasadas, e na verdade você tinha que fazer uma briga, apresentar eles ao Senhor. Na verdade, esse é um dos espíritos que você tem que orar sobre ele no dia do seu aniversário. Você tem que chegar para Deus e falar assim, eu não quero ir direto na oração, porque vai ser o melhor ponto da mensagem. Mas no dia do seu aniversário, você tem que conversar essas coisas com Deus. Você tem que falar, hoje é o meu dia. Aí Deus, vou ter que parar para te ouvir. Vou ter que parar para te ouvir. Porque hoje é o dia que eu trouxe você. Então é o dia de você falar deles com Deus. É o dia de falar, como é que estão as coisas a meu respeito? Você me chamou, eu não sou projeto meu. Eu não sou projeto meu, eu sou um projeto seu. Agora, como é que você permite esses espíritos estarem atrasando o seu projeto? Eu vim aqui defender o seu projeto. Eu tenho certeza que nenhum de vocês fez essa oração no dia do aniversário, mas vai fazer a partir de hoje. Vai fazer a partir de hoje. Jesus ressuscitou para reconquistar a autoridade perdida. Right? Então, ele diz em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não precisava de autoridade, ele sempre foi Deus. Ele reconquistou a autoridade para nós. Quando ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, aí ele já nos mandou. Porque é onde a gente vai exercer a autoridade que ele conquistou por nós. Agora, Lucas 10, 19 é um dos textos realmente bem claros, onde o Senhor diz, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno. Agora repete comigo a última frase, que é uma das mais ignoradas desse versículo, e alguns crentes têm medo de pisar em serpentes e escorpiões. Fala assim, nada vos fará dano algum. Ei, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Esse negócio de retaliação é para quem faz guerra errada, na hora errada, do jeito errado, sem Deus mandar. Toda guerra que Deus manda você fazer, como é que ele vai deixar o inimigo te retaliar se ele mandou você fazer? Agora, se você for fazer uma guerra arrogante, presunçosa, carnal, que Deus não mandou você fazer, se você for desafiar os principados espirituais arrogantemente, presunçosamente, sem Deus ter mandado você fazer, você já comprou a briga errada, você não era para ir mexer com isso. Aliás, eu queria aproveitar e fazer uma warning aqui, diminuir mais uma vez, trincar mais uma vez a nossa ingenuidade espiritual, porque essas coisas precisam desmoronar. A nossa ingenuidade espiritual. Crente é bom demais, crente é a pessoa mais boa do mundo.
É tão bom que eles se atrapalham. Porque todo problema que eles veem, às vezes, ao redor, eles querem pegar para resolver. E às vezes é assim, é a mulher da casa que ela está limpando, que está com problema, que está não sei o quê, aí já pega para orar. Nem perguntou para o Senhor, nem perguntou se era para entrar naquilo e já compra a briga. Eu já vi gente passar situações que não era suposto passar. Eu só quero lembrar aqui mais uma vez, toda vez que você orar por alguém, o que você está fazendo? Se colocando entre aquela pessoa e o diabo. Quando o diabo olha para ela, ela já não vê ela vê quem? O que você está fazendo aí? Você entrou aí por quê? Quem te mandou? Enxerido, quem mandou você entrar aí? Desse jeito. Mas nós somos ingênuos demais. Sim, a gente pega. Pois é, exatamente. Sim. Eu cheguei aqui e orei e disse, eu não sei se eu vou ensinar uma oração que você pode fazer por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Tá? Eu vou ensinar essa oração. E é a oração que o Robert Henderson aprendeu. Ele aprendeu essa oração. Você ora assim, Senhor, defenda o teu propósito na vida dessa pessoa. Agora, como fazer isso, o que fazer, você não entra nos detalhes. Você deixa isso com Deus. Mas você está dando um testemunho em favor do propósito de Deus na vida daquela pessoa. Deus sabe o que vai fazer. Porque se não tinha ninguém para testemunhar em favor do propósito daquela pessoa, tem você agora. Right? E você dá o testemunho para Deus e deixa Deus resolver. Agora, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo acima de qualquer coisa. Ouvir o Espírito Santo. Chegar um problema na sua frente, não quer dizer que é o Espírito Santo que está falando. Presta atenção. Aparecer um problema na sua frente, não quer dizer que é o Espírito Santo que está falando. Vou repetir, porque crente não ouve às vezes. Só porque você ficou sabendo que está acontecendo uma situação, Deus não mandou você pegar. Mas os crentes é assim. Então vamos orar. Quem te mandou? Quem te mandou entrar? Pergunte ao Senhor, Senhor, onde o Senhor me quer na situação? Eu falei, nem te quero aí, cai fora. Sabe? All right. Ouvir o Espírito Santo. Aí é o que eu estou falando. Nós temos que desenvolver essa sensibilidade espiritual. Eu vou te falar, eu vou colocar isso aqui no quadro, porque é a questão que eu falei na nossa reunião sábado, tá? É a questão de você ministrar na alma ou ministrar no espírito, ok? Nosso problema é que a nossa alma se identifica com qualquer situação negativa humana. A alma se compadece de alma. Vou te dar um exemplo, você não precisa de revelação. Mas você passar no meio da rua e encontrar um ser humano sentado ali pedindo esmola, você fica incomodado. Você não sabe se dá, se vai drogar, mas aquilo te incomoda, aquilo mexe com você. Porque a necessidade da alma mexe com o quê? Com a sua alma. Eu já tomei uma decisão. Eu dou dinheiro. Eu não quero saber o que vai fazer. Eu quero saber que eu dei. Aliás, eu tive uma ideia fantástica. Isso não foi minha. Toda ideia fantástica não é minha. Não é. Essa ideia é do Espírito Santo. Olha que incrível, onde que Deus está levando a situação? Eu vou voltar aqui, mas eu já fui para outro lugar. Sabe, toda vez que você para num sinal e tem alguém pedindo isso, tem muito, aqui já não tinha isso, mas agora já tem muito, né? Eu fico meio incomodado, aquilo me constrange, porque eu fico assim, eu tenho que dar, eu não dou, vai usar, e o Espírito Santo resolve o problema, resolve isso aí. O que você vai resolver disso aí? Aí eu tomei uma decisão. Depois de muito sofrer, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou dar porque eu tenho que ser generoso. E acontecia às vezes de eu passar em lugares que tem uma pessoa e eu falei, mas eu quero dar, eu decidi que eu vou dar. Só que não tinha cash, eu não ando muito com cash. Então o que eu fiz? Eu peguei um envelopinho, coloquei várias notas dentro daquele envelope, de 5, de 10, de 1. Coloquei várias notas dentro do envelope. Tem um lugarzinho assim, debaixo do volante do meu carro, eu coloco aquele envelope lá. É um dinheiro que não existe para mim. Só que aquele dinheiro até já me salvou algumas vezes. Porque às vezes a gasolina estava bem baixinha e eu
E eu estava num lugar que... Então, mas, anyway, aquele dinheiro não é para mim. Aquele dinheiro é dos mendigos. Já está lá. Pode falar. Aham. Aham. Yeah. Uhum. Yeah. Ele está dizendo que, às vezes, tem um dinheiro sobrando na carteira, ele não sabe por quê, mas, às vezes, o Espírito Santo fala, vai lá e dá esse dinheiro para alguém. Yeah. 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 Agora, sabe o que já aconteceu com o meu envelopinho? Eu já ando preparadinho, né? Quando eu vou parando no sinal, eu já fico procurando. Se tem alguém que vai ali para eu já estar, porque é rápido demais o stop sign, right? E às vezes você sai e não dá tempo. Então já aconteceu umas 3 vezes de eu estar tirando o dinheiro do envelope e a pessoa não vir no meu carro. Eu falei, perdeu a bênção, eu tinha a bênção para você. Você não... Então vou voltar aqui na situação. A nossa alma, quando ela vê uma situação, ela se compadece. Então a gente está acostumado a ouvir a voz da alma. Vai, faz, pega. E aí é onde a gente tem que aprender a morrer para poder ouvir o Espírito. Você tem que submeter aquilo ao Espírito Santo e perguntar, e aí, eu devo ir ou não? Eu devo ajudar ou não? Porque várias vezes o Espírito Santo já falou para mim assim, não põe a mão, não ajuda. Ok? Então, ministrar no Espírito, lembra que é só o que a gente fizer no Espírito, porque veio dele, é que vai realmente sobrar. O que a gente fez na alma não resolve. É a alma. Você vai ver que a maioria das pessoas que ajudou, teve prejuízo e decepção, foi a alma, Deus não mandou. Tudo que Deus manda você fazer, você não tem decepção, você não tem, entendeu? E você não precisa ficar frustrado se a pessoa é ingrata. Quando você tem certeza que Deus mandou você fazer, mesmo que ela seja ingrata, mesmo que ela te decepcione, você não fez por causa dela, você fez por causa do Senhor, então a recompensa está garantida. Entendeu? Então, louvado seja o Senhor. Essa é a forma que a gente não compra brigas e tudo aquilo. Eu estou tentando voltar ao ponto onde eu estava falando para não comprar guerras que nós não devemos comprar. Tá? Então, lá em Chelsea, tem uma irmã que ela é dessas boazinhas demais. Ela já está com a gente quase 15 anos já. Eu não sei por que ela não melhorou. Porque ela ainda está muito ingênua. De vez em quando ela ainda me liga com a mesma situação. Tipo assim, eu não falo nada, mas eu falo para a Gel, a cabecinha não mudou muito ali. Porque ali, ela sempre pega as coisas dos outros. Aí um dia dessa ela estava orando por uma pessoa que estava com um problema. Aí começou a acontecer as coisas ruins na casa dela. Aí eu falei, você estava fazendo o quê? Você estava orando, você comprou a briga lá, você entrou. Quem te mandou você entrar lá? Ah, pastor, é mesmo, de novo. Aí tipo assim, perguntar ao Espírito Santo onde você deve entrar. Tá? Então... Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Toda guerra espiritual que você fizer, enviada pelo Espírito de Deus, não vai te fazer dano algum. O diabo pode fazer careta para fazer, pode ameaçar você, mas não vai tocar em você. Presta atenção, ele pode fazer careta para você, ele pode ameaçar você, ele pode tentar pressionar você, mas ele não vai tocar em você. Você está debaixo de uma ordem de Deus. A coisa mais importante para o cristão é ouvir o Espírito Santo. É ouvir o Espírito de Deus. Ok? Quando o Douglas ligou para mim, eu estava em cima de uma escada. Ele falou, a igreja está assim, assim. O Espírito Santo falou para mim assim, na hora. Não fala assim, nem fala não. Eu falei, Aí esse não sim, não, terminou sendo sim. Right? Mas ele falou na hora, não fala assim, nem fala não. Mas ele falou isso porque a minha tendência já era dizer não. Eu já... Entendeu? Só que valeu a pena. Estou tendo muita alegria aqui nessa igreja de Marlboro. Entendeu? O que o Senhor tem feito aqui. Nossa omissão em exercer o nosso chamado legaliza a autoridade do inimigo. Quando ele diz, não deis lugar ao diabo. Isso é, não dá o território para ele. Você está aqui para tomar o território dele. Eu queria perguntar, como é que nós damos o território? Dar lugar ao diabo. Uma das formas de a gente dar lugar é apenas não tomar posse do lugar. Quando você não toma posse,
Quando você não assume, quando você não toma posse, quando você... sabe quando você abre mão? Essa é uma palavra comum, essa é uma palavra boa. Abre mão de algo. É uma das melhores formas de dar lugar ao diabo. Deixa eu te mostrar mais uma vez a estratégia do diabo de pegar lugar. Você tem algo que é seu. Aí o diabo começa a estragar aquilo. Ele começa a colocar doença naquilo, fazer aquilo ficar feio, arranhar, quebrar, cortar. Por exemplo, o casamento. Todo crente que sentou na minha frente e falou, pastor, eu não estou querendo mais. Quer dizer, está pronto para abrir mão. Sabe como que começou esse processo? O diabo começou a arranhar, quebrar, machucar, fazer aquilo ficar ruim. Ele faz aquilo ficar tão ruim que ele convence você para falar assim também eu não quero. Desse jeito aí também eu não quero. É tudo que o diabo precisa ouvir de você. É você abrir mão. O diabo fez isso comigo, quando eu não tinha a experiência que o Senhor a revelação que o Senhor me deu, porque o inimigo às vezes começava a estragar uma ovelha na igreja, que sempre foi uma ovelha boa, uma pessoa boa. Só que a pessoa começava a ficar rebelde, começava a dar problema e não ouvir, estragar, ao ponto de eu falar assim, é melhor você procurar um outro pastor, porque esse aqui não tá bom para você. Tipo assim. E a pessoa chegar para mim e falar assim, eu falei, é isso mesmo, tá certo. Então, vai na bênção. Aí Deus falou para mim assim, quem mandou você abrir mão daquilo que eu te dei? Ah, mas estava ruim, Senhor. E daí? E daí? Só porque estragou? Você não está percebendo que é uma estratégia do inimigo? Porque na hora que você... E o Senhor falou mais comigo assim, cuidado com essas ovelhinhas, que chega para você e fala, pastor, eu vim agradecer. Porque quando vem agradecer, já vem pedir para sair. Ela só está pedindo para você me liberar. Pastor, me libera. E várias ovelhas que eu liberei, o Senhor falou assim, quem mandou você obedecer o diabo na voz dela? Não foi eu que mandei ela pedir para liberar. O diabo pediu ela para você liberar e você liberou. E aí, quando você abriu mão, você perdeu. Não libere uma coisa que estragou, que Deus deu para você. O diabo vai fazer cheirar mal. Vai fazer você querer vomitar em cima daquilo, porque você não está aguentando mais, suportando mais aquela filha. Pastor, eu prefiro que Deus leve. Peraí. Pastor, esse marido, prefiro que Deus leve. Peraí. Então, assim, não libere algo que é seu, que estava bom e que ficou ruim. Entendeu? Ontem eu e a pastora Gel fomos aconselhar um casal que está há 10 meses só de casado. E ela falou, pastor, não aguento mais, eu quero ir embora. Eu falei, já? Só que nós fomos conversar e vemos como a estratégia do inimigo ali estava funcionando, de como o inimigo vem convencendo aquele casal de que realmente aquele casamento não serve mais um para o outro. Ele vem building up, ele vem construindo uma imagem de que a pessoa está convencida de que aquilo realmente é a pior coisa que aconteceu e que aquilo não vale mais, que aquilo não vale a pena. Então é o seguinte, o inimigo, ele é um grande montador de histórias, ele é um grande estrategista para você abrir mão. Ele quer que você diga, eu não quero mais. Aliás, todos nós que somos casados aqui, não, eu vou falar uma palavra agora. Todos nós somos casados aqui porque alguém talvez precisa fazer esse arrependimento. Se alguma vez você abriu a voz dentro da sua casa e falou em divórcio, você precisa se arrepender. Você precisa falar com Deus, pedir perdão ao Senhor e você precisa dizer, eu peço perdão ao Senhor por ter falado essa ideia. Um dia que essa ideia não veio do Senhor, ela veio do inimigo, eu repeti essa palavra dentro da nossa casa, eu disse que havia possibilidade e o inimigo, é isso mesmo. Vai lá, você me legalizou. Deixa eu dar um exemplo aqui que aconteceu há mais de 15 anos, lá na igreja de Chelsea. Quase uns 20 anos. A igreja tem 19 anos. Era no comecinho da igreja. Tá? Uma irmã casou com o irmão, ela estava há 1 ano de casada com ele. Ela tinha casado numa outra igreja. Tá? E uma certa madrugada lá,
o irmão foi procurar a irmã, entendeu? E ela estava assim, sabe o que ela falou para ele? Vai procurar outra. E naquela semana, ele trabalhava instalando cable. Ele encontrou a outra, porque ele foi instalar um cable numa casa. E lá ele caiu com aquela pessoa. Mas quem liberou ele para aquele encontro foi a própria esposa, quando ela disse, vai procurar outra. Então, cuidado com as palavras que abrem mão, porque se você falou em divórcio dentro de casa, não é que você queria, só que você estava com raiva. Mas você falou e o inimigo anotou. E aí você precisa ir diante de Deus e falar, me perdoa, Alguém fala comigo assim, eu posso mudar o meu testemunho na corte celestial. Gente, uma das coisas fantásticas do ser humano é que a gente pode mudar as coisas. Então, você pode ir diante de Deus e falar com ele assim, eu falei uns negócios aí, mas eu queria permissão do juiz para mudar o meu testemunho. Como é que é? Eu queria, está escrito aí, mas eu queria mudar o meu testemunho. Eu posso mudar? Claro que você pode mudar. O que você quer falar? Bem, eu quero desfazer isso aí que eu falei, eu quero falar outra coisa. Anota aí o meu testemunho. Qual é o seu testemunho? Essa mulherzinha é a minha para sempre. Esse maridão é ele mesmo, vai ser ele, não tem outro. E eu retiro essa palavra que eu falei de divórcio. Amém? Deixa eu falar com vocês sobre essa questão de liberar, porque uma vez, depois de perder algumas ovelhas, porque eu não sabia que era o inimigo que estava trazendo a pessoa para pedir para sair, entendeu? Porque tem hora que não é o inimigo, não, tem hora que é Deus mesmo. Tem hora que é Deus. E eu tenho que discernir. Você tem que discernir. Quando uma empregada sua chega para você e fala, eu não quero mais você, mas eu não posso te perder. Não, é Deus. Livra desse negócio. Sério. Yeah. Então, eu discerni, e aí o Senhor falou comigo assim, ei, você perdeu gente que não era para perder. Aí uma pessoa lá da igreja, que estava muito bem, ficou muito mal. Tá? E aí sumiu da igreja, eu fui visitar, e a pessoa falou, só me libera da igreja. Eu falei, não posso te liberar. Ele falou, como assim? Você não pode me liberar? Você não pode me prender? Eu falei, bem, eu não posso te prender, mas também não posso te liberar. Aí ele não entendeu. Não entendeu? Aí ficou uma confusão. Eu falei, Senhor, o que eu falo aqui? Aí o Senhor, se você abrir a boca e liberar, você já perdeu. Aí foi tão incrível que a minha conversa, era um irmão, com aquele irmão, foi a seguinte, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia aqui, porque eu não sei mais o que falar. Eu estava na casa do rapaz, aí o Senhor falou para mim assim, fala para ele que você dá 3 meses para ele. Se ele for todos os cultos em 3 meses, você libera ele da igreja. Ele aceitou. Ele queria tanto sair da igreja. Ele estava tão convencido, não era que ele queria sair, o inimigo estava convencendo ele a sair, que ele aceitou. O que aconteceu? Ele ia no culto com raiva, sentava no último banco e ia embora. Só para provar para mim, estou aqui, cumpri a minha parte, você vai ter que me liberar. Entenderam? Os irmãos ficaram tão magoados, porque os irmãos amavam tanto aquele irmão, mas ele sentava lá, antes de terminar o culto, ele rachava, mas marquei presença. Estou cumprindo a minha palavra. Sabe como? Aí um dia a gente estava fazendo um culto numa casa. Eu não sei porquê, ele foi naquele culto. E naquele dia, uma pessoa da família tinha perdido um bebê lá no Brasil. E Deus mostrou para aquela pessoa a dureza da família. E Deus trouxe um arrependimento no coração dele naquele dia. Só que antes de eu terminar a história, eu cheguei para os obreiros da igreja e falei assim, o fulano apodrece aqui dentro, mas eu não libero. Porque ele estava muito mal, com raiva e magoando todo mundo, e dizendo que ia sair, que não gostava de ninguém, ninguém gostava, etc. Aquela coisa que o inimigo virou a cabecinha da ovelha, que eu falei para as ovelhas, não libero mais, porque eu já entendi a estratégia do inimigo. Ele estraga para eu liberar. Apodrece aqui, mas eu não libero. E o diabo ouviu. Apodrece aqui, mas eu não libero. Aí o que aconteceu? Ele estava nesse culto, eu sentado lá na sala, tocando violão, ele na porta da cozinha assim. Você sabe o que ele fez? Ele interrompeu o culto, ajoelhou no meio da sala e falou assim, eu quero pedir perdão à minha igreja, eu estou em rebelião com o meu pastor, eu quero voltar para a minha igreja, a minha família é muito dura, uma dureza no meu coração, hoje nós perdemos um bebê lá no Brasil por causa da nossa dureza, e se arrependeu e voltou para a igreja naquele dia. Você sabe onde é que ele está hoje? Lá em Chelsea. Tem mais de 10 anos que isso aconteceu. Ele está lá, porque eu não abri mão do que o inimigo estragou e veio tomar. Então, aprenda a não abrir mão de algo quando o inimigo estraga para você, entendeu? Agora, você tem que discernir, porque às vezes o Senhor está te livrando de algo que você não deve segurar, tá bom? Agora, eu quero ensinar você a orar no dia do seu aniversário. Eu quero que você chegue ao Senhor e fale assim, eu vim aqui te lembrar do dia que você me trouxe ao mundo. Ah, gente...
Esse é o dia que eu vim celebrar o propósito que você estabeleceu para a minha vida. Eu vim reclamar diante do Senhor a defesa desse propósito para mim na tua corte. Essa é a oração de você fazer no dia do seu aniversário. Passa o dia fazendo essa oração. Esse é o dia que você escolheu para eu sair do ventre da minha mãe e começar o teu propósito na terra. Lembra-te de mim hoje. Você me trouxe à terra hoje, tal dia, tantos anos atrás, e eu estou aqui na sua corte, requerendo que haja lembrança de mim na tua presença. E Deus, verdade, hoje é o seu dia. Come on, gente. O Espírito Santo, ele veio sobre mim e falou, fala comigo sobre o seu dia hoje. E eu comecei a falar com o Senhor. E eu comecei a falar isso aqui para o Senhor. A minha vida é uma ideia do Senhor. É a idealização do Senhor. Gente, perdoa os erros que eu fiz aqui, isso bem rápido, e cheguei aqui correndo por causa disso. Eu não sou ideia minha. Eu não sou projeto meu, nem dos meus pais. Eu sou um projeto do Senhor. Então, defenda o seu projeto na minha vida hoje. Eu comecei a falar com o Senhor contra os bloqueadores. Eu comecei a denunciar ao Senhor todos os espíritos que entraram na minha vida, desde a minha infância, para bloquear o projeto da minha vida. Eles ficaram com raiva naquele dia, porque eu denunciei todos eles. Eu falei, todo espírito que desde a minha gestação passou no meu caminho para bloquear o teu projeto, seja trazido à corte celestial hoje. Estou denunciando eles. Eu nunca tinha feito isso. Uma gangue grande. Sim. Agora eu queria levar vocês para esse texto aqui, Malaquias 3, 16 a 18, porque nessa palavra aqui tem uma palavra do livro do memorial, que é trazido na presença do Senhor, e eu queria que você orasse, né, no dia do seu aniversário sobre esse livro. Malaquias capítulo 3, verso 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor, né, eu e você, falaram uns aos outros, olha só, e o Senhor atentou e ouviu. Olha, toda vez que a gente conversa um com o outro, o Senhor atenta e ouve. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Ei, há um memorial diante do Senhor em relação a você, em relação a mim. E o Senhor diz, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei, eu poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo assim, há um memorial de vocês, de cada um de vocês, na minha presença. E o dia do seu aniversário é o dia mais próprio para você chegar diante de Deus e falar assim, traz à tua memória o meu nome. Eu cheguei para Deus e falei, hoje é 17 de março, foi o dia que o Senhor me tirou do ventre da minha mãe. Eu estou aqui hoje diante do Senhor para relembrar a Ti o seu propósito com a minha vida. Defende o seu propósito hoje contra todos os bloqueadores, contra todos aqueles que intentaram parar, destruir, atrasar, dificultar esse propósito. Defende o seu propósito hoje. Então, essa é a oração que você pode orar por qualquer pessoa. Defende o seu propósito nessa vida. Porque nem a pessoa está sabendo esse propósito, nem está orando por ela. Outra oração que eu fiz foi essa, eu reclamo acertar o relógio de todo o atraso da minha vida. Eu reconheço que espíritos entraram no caminho para atrasar, dificultar coisas, fazer as coisas não acontecerem. Eu reclamo que seja trazido um acerto no horário, no tempo do Senhor para os propósitos da minha vida. Ok? E aí eu fiz essa oração também. Eu reclamo contra os inimigos ocultos, isso é, os que eu não descobri ainda, porque vários eu já descobri, já lutei contra eles na minha vida, já expulsei da minha vida, mas aí o Senhor, será que são só esses? Será que não tem algum em algum lugar que você nunca descobriu? Eu reclamo contra os que eu nunca encontrei, que estão trabalhando contra o propósito da minha vida, eu ainda não os descobri, nem fiz guerra contra eles. Como eu disse, há pouco tempo, agora já vai fazer 1 ano, 2 anos, que Deus me entregou um espírito que eu nunca tinha pensado nele, que é o espírito da ingenuidade. Eu vou colocar ele aqui no quadro,
né? Porque lembra que eu falei que o Espírito Santo ele nos mostra qual é a próxima pedra que tem que tirar do terreno da nossa pedreira, né? Então, o Senhor falou comigo assim, olha, você não recebeu só uma herança boa do seu pai, ele te deu muitas coisas boas, mas ele também te deixou uma herança de ingenuidade. Ela vem do seu pai, especificamente, ele não foi muito claro, vem do seu pai. Ele continua operando nesse espírito, apesar de ser um homem de Deus, ele é um homem que lê a Bíblia todo dia, mas ele nunca teve as ferramentas até hoje de lutar contra esse espírito. É uma pessoa que acredita em qualquer coisa que alguém falar com ele, é uma pessoa simples, boa demais, coração aberto, e opera no espírito da ingenuidade. Só que naquele dia Deus rasgou na minha frente essa herança de ingenuidade, ainda falou de onde vinha. Então Deus me entregou mais um. Então eu comecei a entregar ele ao Senhor. Então, eu venho agora resistir ao inimigo por todos os dias que eu não tive armas para resisti-lo e ele me venceu. Quem se lembra dessa fase? Eu me lembro das fases em que, meu Deus, o inimigo obteve vitória sobre mim, ele me chantageou, ele me enganou. Anos da minha vida que eu passei certa e certa situação, ou fui vencido por certa e certa situação. Então, como hoje eu tenho ferramentas, eu venho denunciar os inimigos que eu não pude resistir em outros tempos, eu venho resistir eles hoje. Todas as vezes na minha infância, ou na adolescência, ou na vida jovem, que eu tomei decisões contra o meu propósito. Quem nunca fez isso? Você se aliou ao próprio inimigo, enganado por ele, e tomou decisões contra o propósito, ao invés de tomar decisões a favor do propósito da sua vida. Isso eu me arrependo, né? Por todos os dias em que eu fui inútil em resistir o inimigo. O ideal é que desde criança nós soubéssemos resistir o inimigo, nós tivéssemos armas para resistir o inimigo, mas infelizmente não há como. Right? É muito bom, claro que há como porque eu já vi testemunhos de crianças que aprenderam com os pais, que quando enfrentassem batalhas espirituais, crianças de 3, 4 anos, que aprenderam a repreender o inimigo e falou, mamãe, a coisa preta estava ali, eu mandei ele sair, ele foi embora, ele sumiu. Tipo assim, a criança aprende a guerrear, aprende a batalhar, você treina a criança no mundo espiritual e às vezes ela se torna até um melhor guerreiro do que um adulto, porque a criança ela tem uma sensibilidade, uma pureza. Então agora isso aqui, eu agradeço pelos anjos que me ajudaram a defender o teu propósito comigo até aqui. Eu queria parar um pouquinho aqui para escrever alguns textos no quadro para você levar também, porque não está na apostila esses textos que eu vou dar aqui. Mais uma vez, Hebreus 1, 13 e 14. O segundo texto, são 3. O Salmo 34, o verso 7. E o terceiro é o Salmo 91, 11 e 12. Primeiro em Hebreus 1, verso 13 e 14, diz que, especialmente o versículo 13, 14, diz, não são eles, espíritos ministradores, enviados a ministrar sobre aqueles que vão herdar, a favor daqueles que vão herdar a salvação? Alguém tem que ter a ideia dos anjos que Deus já enviou a sua vida inteira para te ajudar a chegar até aqui. Escuta, quando a gente fala de anjos na igreja, como não se fala muito de anjos na igreja, é perigoso falar, porque a gente começa a falar, as pessoas começam a entender a gente mal. Mas eu já começo a dizer de cara, não sou adorador de anjo, não sou angiólatra, não adoro anjos, não tenho fascinação com anjos e nunca vi um. Então, só para você ficar tranquilo aí. Nunca vi. Só que eles trabalham para mim, eles defendem a minha vida, eles andam comigo. Se não fosse o trabalho dos anjos, eu não estava aqui. Como é que eu ia ter vencido tanto demônio, tanta luta? Como é que eu ia estar ministrando sem a ajuda deles? Eu tenho que reconhecer os espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação, e não é só eu, você também. Eu sei que a maioria de nós ignora os anjos, a gente não quer nem falar sobre eles, deram a gente medo em anjos que a gente não fala sobre eles, com medo de adorar. Ei, é melhor ensinar a igreja sobre os anjos e como você cooperar com eles, porque tem crente que dificulta o trabalho dos anjos. Dificulta. Sim.
licença. Eu tive um sonho esses dias para trás, mas antes do sonho, aconteceu que eu estava indo muito em Maine e em New Hampshire para trabalhar. E aí a polícia me parou lá 2 vezes. Mas não porque eu estava em alta velocidade nem nada, porque realmente ele me marcou e me parava lá. E aí ele falou que se me visse de novo, eu ia ter problemas. Só que eu tinha que trabalhar lá, realmente eu não podia deixar. Aí eu lembro que o senhor falou do tribunal e a Celestial. Eu cheguei em casa preocupado com isso, aflito. Eu comecei a orar e aí eu dormi. Aí o meu sonho foi que eu fui num tribunal celestial. Aí a primeira coisa que eu reparei é, como eu sou pintor, eu reparei a pintura, que estava tudo perfeito, assim, sabe? As coisas de madeira, estava muito bem pintado, a mesa limpa. E aí a acusação é que eu estava andando sem carteira. Aí eu pedi para Deus, né? Eu falei, Deus, não deixe o policial me parar amanhã, porque eu preciso ir lá trabalhar. Aí Deus olhou para o lado assim, eu também vi uma pessoa de terno, com o cabelo com gel para trás. Aí ele ficou, aí Deus pegou e falou assim, não, da forma dele, falou, pode ir, amanhã tranquilo. Aí o de terno fez assim, ó. Entendeu? Aí eu não costumo lembrar dos sonhos, desse sonho eu lembrei e no outro dia eu fui. No outro dia o mesmo guarda começou a andar atrás de mim, só que ele não me parou. Eu falei, Deus, me faz invisível aqui nesse momento agora. Me faz invisível, faz invisível. Aí eu entrei, aí como eu estava um pouco nervoso, eu peguei, parei num fast food na rodovia, aí ele parou atrás de mim. Aí eu parei, desci, entrei no fast food, ele fez assim, olhou para mim. Aí eu lembrei, né? Aí eu falei, eu vou embora. Aí entrei na van e fui embora. Aí ele andou mais um pouquinho, virou e foi embora. Então, eu achei interessante porque eu lembrei do senhor falando que a gente tem que ir na corte celestial e falar com Deus. E pedir para Ele, né? E aí Ele tem poder de interromper a ação do diabo, a acusação, na verdade, do diabo. Obrigado por esse testemunho. Você viu o homem de terno, era o próprio adversário ali que não gostou da ordem de Deus, não é? Mas você fez certo. Você foi lá e pediu para ele te proteger. Então, os anjos, eles são enviados para nos ajudar. Tá? O Salmo 34, verso 7. Olha, eu vi um pastor pregar brasileiro, já até bem conceituado aqui, não vou nem falar o nome dele. Ele fala que não existe esse negócio de anjo da guarda. Eu acho que ele nunca leu o Salmo 34, verso 7. Ele falou que não existe esse negócio, que você tem um anjo para te guardar. Ah, é? O Salmo 37 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vou contar uma experiência que eu lembrei agora. Um pastor lá no Brasil estava em São Paulo andando num lugar, pastor Francisco. Ele foi lá em Chelsea. Não, ele não era em Chelsea, numa outra igreja. Somerville contou essa experiência. E ele pediu para usar o banheiro num restaurante. Entrou num lugar assim e pediu para usar o banheiro. E o cara só falou para ele, entra nesse corredor aí. Só que não falou que estava tendo uma construção e que estava tudo escuro e tinha um buraco aberto no meio do negócio. E ele entrou naquele lugar olhando para os lados e foi entrando e caiu dentro daquele buraco. Era uma poça, um negócio. Ele falou, quando ele foi caindo naquele buraco, um pastor, um servo de Deus, ele falou, anjo do Senhor. Na hora que ele falou isso, uma mão branca estendeu assim e puxou ele lá de cima e botou ele em cima do barranco. Come on. Come on, gente. Come on. Alguém sabe da experiência que o Matos Nascimento teve quando o carro dele pegou fogo? Alguém já ouviu falar dessa experiência? Ele estava com a filha dentro do carro, e você sabe que tem uma música que ele canta, dos anjos, né? Ele falou que na hora que ele viu o carro pegou fogo, ele parou na estrada, ele viu a filha dele sair do carro com a roupa pegando fogo, ele ficou desesperado, ele falou, Senhor, cadê os anjos que eu canto sobre ele? Ele foi falar isso, o fogo apagou na hora. Shhh! O fogo apagou na hora. Aqui, ó. Você pode falar o tanto que você falar para mim que não tem anjo da guarda? Ok.
Exatamente. O anjo ele não aceita adoração. Quando alguém vai se curvar diante dele. Agora, se for um anjo falso, ele aceita. Entendeu? É isso que ele está buscando. Agora, o Salmo 91, versículo 12. Essas palavras são muito claras e eu queria que você tivesse em mente que você pedisse. Então eu vou ter que trazer mais um texto aqui que não está aqui. Então, Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O Senhor dá ordem aos anjos em nosso favor. Right? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o pé em alguma pedra. Come on, church. Eu penso que a gente anda por aí sem noção de que os anjos estão conosco, nos sustentando, nos protegendo, nos defendendo. A gente anda por aí sem noção de anjo no nosso carro, do anjo guardando. Eu não estou falando para ninguém botar a cadeira do anjo, eu não estou pedindo para ninguém ficar aí dançando para o anjo, não estou pedindo para ninguém fazer essas abobrinhas que já foram feitas nas igrejas, tá? Abobrinha sem sal, sem gosto, sem ruim. Mas olha, que é uma realidade que eles trabalham por nós, é uma realidade, tá bom? O que eu gostaria que veio no meu espírito agora, eu gostaria de levar você para a crucificação de Jesus, que eu não sei agora o versículo aqui exatamente qual é, mas é um texto em que Jesus diz assim: você não sabe que eu poderia pedir ao Pai e ele mandaria 12 legiões. Come on, pô. 12 legiões. Mateus 26, 53. Então, sabe o que eu gosto desse versículo? É o seguinte: Jesus está na cruz, certo? Mateus 26, 53. Jesus está na cruz como Deus ou como homem? Sim, ele está na cruz, ele está sendo crucificado. Aqui ele está na cruz. Ele está na cruz. Mateus 26, ele está crucificado, não está? Não? Ele estava falando quando Pedro vai... e quando Pedro... Sim, está certo. Tá bom. Mas ele estava ali no Getsemane, right? E eles estavam querendo prender Jesus, right? E Jesus diz a Pedro: eu poderia pedir 12 legiões. A primeira coisa que eu queria fazer aqui é só a conta. Eu poderia pedir, é meu direito pedir 12 legiões de anjos. Foi essa a revelação. Eu posso pedir 12 legiões de anjos. Se uma legião era 6.000 anjos, porque de acordo com a legião de soldados romanos, alguns dizem que era 2.000, outros dizem que era 6.000. 6.000. 12 legiões é 72.000. Você sabe o que eu penso? Que nós não adquirimos mais sucesso porque nós não temos consciência de que realmente os que estão conosco são mais, a gente se sente muito sozinho, muito abandonado, eu estou por conta. Quem te falou que você está sozinho? Quem te falou que você está por conta? Você tem que ter ideia do mundo espiritual que caminha com você. E aí você não sabe que você tinha o direito de pedir as legiões, porque se Jesus tinha o direito, como homem, de pedir legiões para trabalhar com ele, por que eu e você não temos? Os anjos estão desempregados porque nós não pedimos o trabalho deles em nosso favor. Sério, estou falando sério, porque você pode imaginar quantos anjos estão à disposição da igreja para fazer esse trabalho, para nos ajudar? Mas você não abre a boca, porque você não tem consciência deles, você, na verdade, ignora eles. Que falaram: olha, tenha medo de anjo, não pede anjo, não fala com anjo, porque você não pode adorar anjo. Ei, eles estão à nossa disposição para fazer a obra do Senhor. Já foram várias vezes, vários testemunhos. O que eu vou contar aqui é do pastor que terminou um culto lá no Ceará, eu vi ele contar isso, de noite lá em Fortaleza, aquele lugar perigoso, e não tinha carro para levar os irmãos para casa, e tinha umas irmãs, o culto terminou tarde, ficou lá, não ficou ninguém de carro, eles tiveram que sair sozinhos da igreja. Ele falou: a gente acompanha as irmãs, a gente vai com elas aqui. Aí ele chegou no lugar, e com, não sei, 2 ou 3 pessoas, não sei quem era, que foi pedir uma pessoa para levar eles. Quando ele falou com a pessoa, se a pessoa podia ir na Kombi levar eles, ele falou: mas não vai caber esse tanto de gente aqui dentro. Eu falei: não, mas nós são 3 pessoas, mas e esse monte de gente de branco que está aí com vocês? Come on. Come on. Às vezes Deus mostra para os nossos inimigos
esses que nós não estamos vendo. Só que eu penso que vale a pena a gente começar a se conscientizar mais que eles estão conosco. Para a gente parar de ignorar o trabalho deles e saber que eles estão aqui para ajudar a defender o propósito do Senhor na nossa vida. Então, eu agradeço pelos anjos que ajudaram a defender o propósito até aqui. Outra oração, eu reclamo as confissões que eu ainda preciso fazer e as revelações para liberar o caminho do meu propósito. Às vezes os pecados lá dos meus antepassados continuam bloqueando e o inimigo acusando a mim, porque eu sou neto daquela vozinha maravilhosa que eu tive, que fez aquilo e aquilo e aquilo outro. Minha avó, por exemplo, ela serviu o diabo até o dia de morrer. Ela era espírito, no Vale do Amanhecer, em Brasília. Uma das coisas que eu faço diante de Deus é pedir perdão por todo o serviço dela para Satanás. Eu venho me arrepender por todo o trabalho que a dona Suzana fez para o diabo. Eu cancelo todas as oferendas que ela fez ao inimigo. Eu cancelo todas as horas de trabalho que ela fez, de ministério que ela fez ao ministério. Eu sou o neto dela. Eu vim reclamar que o sangue de Jesus apague todas as invocações que ela fez, todas as oferendas que ela fez, destrua todos os altares que ela ergueu. Eu estou aqui para destruir as obras que ela fez. Amém. Não vai mudar nada para a vida dela, mas vai mudar para mim e dos meus descendentes. Ok? Eu reclamo hoje contra a única pessoa que não está celebrando o dia da minha chegada na Terra. Todo mundo está me dando parabéns. Só tem uma pessoa que não está. Uma pessoa que não está celebrando o meu aniversário hoje. Ele está com muita raiva desse dia. Eu denuncio ao Senhor todos os demônios e espíritos que se levantaram contra o propósito da minha vida, desde a minha gestação, a minha infância, todas as missões malignas que foram enviadas para me ferir, me impedir, atrasar, eu os denuncio baseados na lei de Provérbios 6, 30 e 31. Esse texto diz, Provérbios 6, versículo 30 e 31. É uma lei espiritual. A lei é a seguinte: não é desprezado o ladrão, mesmo quando furta para saciar a fome, mas, se for apanhado, pagará 7 vezes, dando até os bens da sua casa. O segredo da vitória não é ser roubado, é pegar o ladrão. Quantas vezes o ladrão nos rouba na infância, nos rouba na idade adulta, nos rouba em todas as fases da vida da gente, a gente nunca pega. O que significa pegar? Entregar os inimigos ao Senhor. Quais são os inimigos que estão roubando? Que área estão roubando? Nas finanças? Na saúde? No ministério? Em que área os inimigos estão roubando você? Em que área você tem sido assaltado e roubado pelo inimigo? Eu queria que, nesse altar essa noite, nós viéssemos aprender, isso é, orar para celebrar os dias da nossa vida, celebrar os nossos adversários e o propósito de Deus com os nossos dias na terra. Uma das orações que nós vamos fazer é pelo livro que foi escrito com o nosso nome. E uma das orações do livro que você pode fazer é: me revela, me abre os livros, abre para mim os livros, o livro da minha vida. Robert Henderson, ele fala do livro da igreja, que cada igreja tem um livro também, entendeu? E uma das coisas que ele defende, se você ouvir a mensagem dele sobre os livros, é que uma das coisas que abre o livro é o louvor, a adoração. Quando você adora o Senhor, Ele quer revelar para você os propósitos que Ele escreveu. Sabe aquelas coisas que 1 Coríntios 2,9 fala que não passou no coração humano, os olhos não viram, Deus quer revelar? Há propósitos ocultos sobre a sua vida que não aconteceram ainda. Há coisas maravilhosas que nem passaram na sua cabeça. Deus não nos trouxe para fazer uma vidinha de pagar contas, uma vidinha de pagar aluguel, de viver uma casa, criar uma família e morrer e viver cansado aí. Deus não nos trouxe para isso. Nossa vida é mais do que comer, dormir e trabalhar. Existe um propósito maior. E não é só vir para a igreja também, não, e fazer uma coisinha de vez em quando. Há um propósito maior. Há uma autoridade, há uma consciência que tem que tomar conta de nós para que a gente faça essas orações ousadas, para que a gente... Algumas pessoas aqui talvez precisam pedir perdão a Deus por desvalorizar o dia do seu aniversário. Você mesmo desvaloriza, você não se sente indigno, você aprendeu até a não ser feliz nesse dia, você não gosta desse dia. Eu não sei, tem pessoas assim, o inimigo ensinou a não gostar, do jeito que o inimigo não gosta, ele ensinou a pessoa a não gostar do dia do seu aniversário.
Você tem que se alegrar naquele dia. Você tem que chegar diante de Deus bem cedo e já dizer, olha, eu vim celebrar o dia que você me trouxe. Agora lembra-te de mim hoje. Lembra-te dos teus propósitos hoje. Renova eles na tua presença. Eu quero te falar que eu concordo com todos eles, e que eu quero saber eles, e que eu quero aprender a defendê-los. Eu estou aqui para concordar com o seu propósito pela minha vida. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela nossa vida. Deus, eu te dou graças pela minha vida específica. O seu propósito para mim, o que você criou para mim, o que você decidiu para mim, o que você determinou para mim. O corpo que você me deu, o temperamento que você me deu, a cidade onde você escolheu eu nascer, o país que você escolheu eu nascer, a família que você escolheu para mim. Eu celebro o meu começo na terra. Eu celebro o lugar de onde eu vim. Eu celebro as minhas raízes. Eu celebro de onde você me trouxe. Mas eu celebro também o lugar para onde você me trouxe. Eu celebro tudo que o Senhor depositou em mim. Todos os dons que o Senhor depositou em mim. Todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria. Eu celebro o teu chamado na minha vida. Eu celebro os teus dons. Eu celebro o teu propósito para mim. Eu quero te pedir, revela mais esse propósito. Revela, eu quero saber mais sobre ele. Eu quero saber mais. Me mostra sobre esse propósito maravilhoso. Eu não vivi tudo ainda que o Senhor escreveu para mim. Eu sei que há coisas no livro que não foram reveladas a mim. Revela-me nos próximos dias da minha vida as coisas maravilhosas que o Senhor escondeu, não só de mim, mas do inimigo também. Revela para mim estas coisas maravilhosas. Senhor, eu te denuncio todos aqueles que rangem os dentes contra o propósito da minha vida. Todos aqueles que me acusam na corte celestial contra o propósito. Eu reclamo o sangue de Jesus contra todas as acusações, contra as acusações familiares, as iniquidades dos antepassados, os meus próprios pecados do passado. Eu reclamo o sangue. Renova agora, Senhor, o meu propósito. Defende o meu propósito na tua presença. Deus, obrigado porque você me preparou para ministrar a tua palavra. O Senhor colocou sua palavra dentro de mim. O Senhor me fez um pregador da sua palavra. Eu celebro o teu projeto para mim. Eu celebro o que tu ainda vais fazer. Eu celebro os territórios que tu vais me dar. Eu celebro, Senhor, a influência que tu colocaste na minha vida sobre as vidas que tu trouxeste para eu influenciar. Eu celebro a família que tu me deste, o casamento que tu me deste, os filhos que tu me deste, os parentes que tu me deste, os amigos que tu me deste. Eu celebro, Senhor, os lugares onde os meus pés já andaram, as cidades que eu já visitei, os lugares onde eu já entrei, os lugares que meus pés ainda vão entrar. Eu celebro os lugares que os meus pés ainda vão pisar, em outros países do mundo, em outros lugares. Eu celebro todas as coisas que ainda vou fazer. Eu celebro tudo que ainda vou desfrutar nessa terra, que ainda vou desfrutar nessa vida, porque esse é o propósito de Deus. Essa é a porção do Senhor para mim. Eu celebro toda a tua porção para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que está aqui. Eu quero te pedir, Senhor, traz agora um renovo na apreciação que nós precisamos ter do nosso aniversário, do nosso dia. Traz uma apreciação maior, traz uma consciência, Senhor, do valor do nosso dia, de como o Senhor valoriza esse dia. Quando a gente parabenizar alguém, Senhor, que a gente se lembre que a gente está concordando com o teu projeto na vida daquela pessoa. A gente está defendendo o teu projeto na vida dela. A gente está